Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é terça-feira, 18 de setembro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. O Brasil vive um caos absoluto em termos de violência urbana. A segurança pública é um direito fundamental que vem sendo negligenciado em prejuízo à vida da saúde e do patrimônio de milhões de brasileiros. E é sobre segurança pública que falaremos no programa de hoje. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe Silas Antônio Guglielmetti, especialista em segurança pública e autor do livro Uma Política de Segurança Pública para as Cidades Brasileiras. Silas, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, eu que agradeço esse convite. É um prazer estar aqui mais uma vez e podendo tratar desse assunto tão sério que vivemos na nossa sociedade brasileira. Esperamos que possamos concluir hoje aquela entrevista de um ano atrás, praticamente, Exato. Onde faltou serem respondidos alguns questionamentos, né? Exatamente. E também aqui comigo o secretário municipal de Segurança Pública de Santos, Sérgio Delbel. Secretário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigado, bom dia ao Silas e bom dia a quem nos assiste. E a partir de agora, você também é nosso convidado, pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta tanto para o Silas quanto para o Coronel Delbel, pelo nosso WhatsApp, que é o 988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. A segurança pública, quando a gente para conversar com as pessoas na rua, é hoje um dos maiores anseios. Está junto com educação e saúde, eu acho que são os três pilares que a população mais anseia. Quais são os obstáculos, Coronel? Hoje o senhor está dentro da gestão pública, mas já esteve à frente do comando de um batalhão, já esteve nas ruas combatendo a violência. Quais são os grandes desafios, os principais obstáculos que a gente precisa superar para devolver para a sociedade essa sensação de segurança que é tão gritante e urgente? Acho interessante a sua pergunta, ela não é tão simples de se responder. Realmente, a segurança, ela, dentro do contexto da nossa sociedade, é terrível. É o drama de cada um, todos os dias. Seja jovem, seja idoso, criança, enfim. Na minha opinião, a segurança pública, ela realmente foi negligenciada ao longo dos tempos. E mais do que negligenciada, ela foi vista de uma forma muito simplista. Ela foi vista até hoje sob um ponto de vista apenas policial. Exatamente. Então as pessoas associam, e quando eu falo pessoas, eu coloco também autoridades, políticos e assim por diante. Elas entendem que a solução para os problemas da segurança pública passa apenas pela polícia. E na minha visão não é isso. Eu acho que existe uma série de fatores que têm uma sinergia e que convergem para boa segurança ou má segurança, que é o caso. Então, quando nós falamos em resolver o problema da segurança, automaticamente as pessoas falam, tem que dar mais arma para a polícia, tem que pôr mais polícia na rua, formar mais policiais. Esse é um dos fatores, mas não é o preponderante e não é aquele que vai resolver o nosso problema. Eu vou dar só um exemplo rapidinho. A polícia, seja ela qual for, ela só pode trabalhar em função do que está na lei. Então, a nossa expectativa é que que a polícia prenda todos os bandidos que estão na rua. Só que não é bem assim. Se nós pegarmos em flagrante um camarada que roubou o celular do seu filho, ele não vai para a cadeia, ele não vai ficar preso. O cara que roubou o portão de alumínio da sua casa, cometeu, entre aspas, pequenos delitos, penas até 4 anos, ele efetivamente não vai para a cadeia, continua na rua e ele não vai se regenerar por causa de uma cana que ele tomou um dia desses aí. E não se regenera mesmo, né, Silas? Quando a gente fala que a segurança pública depende de uma série de fatores, eu enquanto jornalista, enquanto cidadã, acredito que um dos principais pilares é a educação. Falta investimento numa política séria de educação no nosso país, né? Não somente na educação, como em vários setores da administração pública. O problema das causas da criminalidade e da violência, que não está só na parte da educação em si também, nos programas sociais, na questão da saúde, da habitação digna,
e diversos fatores que fazem parte da competência do poder público, que hoje está em falta com a nossa sociedade. Então, a geração de empregos, hoje estamos com quase 14 milhões de empregos, sendo que temos, até noticiado ontem na TV Tribuna, 27% de falta de emprego entre os jovens de 18 a 24 anos, que é justamente essa fatia que está agindo hoje na criminalidade. Então, até comentamos isso há um ano atrás, que a falta de emprego teria uma grande... uma doença social, talvez uma das principais doenças sociais que o país enfrenta hoje. Então, a educação é primordial, porque na educação é que se tem o conhecimento humano de todas as necessidades do cidadão para traçar a sua vida, né? Desenvolver o seu caminho. E hoje vemos a educação realmente precária. Temos os dados, os índices, está preocupante. Você concorda, Coronel? Em 100%. Se a gente gosta muito de comparar o nosso país a outros, e vários fatores, e na segurança não é diferente. Então, a gente quer importar o projeto de segurança, a tolerância zero dos Estados Unidos, de Nova York especificamente, ou de outros países, modelos de segurança, mas a gente não se preocupa em importar o modelo de sociedade que eles têm. E isso começa basicamente pela educação e cultura. Se nós citamos a Suíça como um lugar extremamente seguro, a Holanda, alguns lugares da Alemanha e assim por diante, nós temos que buscar as causas. Não é porque tem mais polícia na rua. Aliás, o efetivo policial lá deles é muito menor, né? Muito menor do que o nosso. As cadeias estão... Exatamente. Bem menos... Aliás, não existe superlotação, tem cadeia, inclusive, que não tem nem preso. A Holanda está desativando presídios em todo o país, que é bastante pequeno, mas isso é muito significativo. Claro. Então, quando a gente faz a equação, volto ao que eu falei no início do programa, que a solução passa só pela polícia, isso é enganoso, não é verdade. Nós temos que copiar modelos de sociedade que funcionam, com educação, com distribuição de renda, conforme o Silas falou, com moradias dignas e assim por diante, né? Todo mundo sabe a fórmula, mas é muito simples a gente só acusar, culpar e cobrar da polícia a solução pelo caos que a nossa sociedade vive em vários setores. A gente tem uma pergunta no ponto, pode pôr na tela, por favor. É o Fabiano Lima, de Cubatão. Vocês são contra ou a favor da audiência de custódia? Eu sou contra. Da forma que ela está sendo feita hoje, e São Paulo foi pioneiro nesse tipo de ação, a gente reconhece que isso agiliza bastante e pode até corrigir determinados exageros, visto que o bem maior que nós temos depois da vida é a liberdade. Mas do jeito que está sendo feito hoje, se você pegar estatisticamente aí, a quantidade de bandido que é solto no dia seguinte ao flagrante é enorme. E tudo porque uma das causas maiores é porque não tem vaga em presídio, é só por isso. E aí, quando esse bandido é preso e solto no dia seguinte, gera na sociedade aquela sensação de impunidade que cresce também entre os bandidos, né, Silas? Exatamente. Agora é aquela questão, querem corrigir o problema pela lei, né? Foi quando editaram aquela lei que até 4 anos, sim, o crime corresponde a 4 anos de detenção, não haveria prisão em flagrante, isso, não haveria detenção. E com isso, foi um habeas corpus para os bandidos agirem. E, como não tem resposta para o problema atual, criar esse dispositivo para facilitar até o encarceramento e o número excessivo de presos que temos no país. E, por outro lado também, se você me permite, o camarada que é preso, cai no sistema penitenciário em qualquer lugar do Brasil, não é só São Paulo, não. Sai muito pior do que entrou. Ele, imediatamente, ele é cooptado pelas gangues, pelas facções, para fazer parte do time. Porque lá ele recebe algum tipo de proteção, algum tipo de benesse. Ele pega uma cela um pouco mais confortável, ele tem acesso à droga, outro tipo de comida e assim por diante. E isso à custa de pagamento de mensalidade. Como ele está preso, alguém vai ter que arrumar esse dinheiro para ele pagar essa mensalidade. E se não arrumar? E se não arrumar, ele perde o benefício ou às vezes a vida, né? Então, é um ciclo vicioso que demonstra... É uma milícia dentro dos presídios, sem dúvida nenhuma. E isso daí acaba acarretando o aumento do número de pequenos criminosos. Porque eles põem, muitas vezes, a família para cometer pequenos delitos, para arrumar o dinheirinho,
para pagar a mensalidade dele no sistema prisional para ter esse conforto um pouco maior. Então, isso prova que não é só a polícia que vai resolver o problema da segurança pública. Porque se a polícia está prendendo, a população carcerária do Brasil é a terceira, quarta maior do mundo. Do mundo. E a polícia que está prendendo. O cara não se entrega porque ele acha que tem que se entregar. Né? Ele não vai na porta do presídio e fala, estou aqui. Estou aqui. É a polícia que está prendendo os caras. Né? E o número continua alto, o número e a violência continua assustadora. Crescendo, o número, em 10 anos, a população carcerária cresceu quase 1/3, 1/4, alguma coisa assim, em relação ao que era. Né? Só que a gente não está recuperando nem de leve parte dessas pessoas. E estamos devolvendo para a sociedade muito piores, né? Caras muito piores. Muito piores. E aí também tem um outro problema, né? Quando a gente não ressocializa e quando a gente não investe o que teoricamente está na lei, o que deveria ser uma prisão para um detento e a oportunidade que deveria ser criada para que ele pudesse ser reinserido, isso é um ciclo vicioso, né, Silas? Sim, exatamente. E nisso aí, o que cabe principalmente é a prevenção. É a prevenção em todos os sentidos. É como uma doença, você falou agora há pouco. Realmente é uma doença. E hoje, inclusive, as pessoas, há uma epidemia, uma endemia na sociedade psicológica por causa da ocorrência de crimes. As pessoas andam hoje olhando para os lados, vendo quando vai entrar em casa. Ontem, um amigo me ligou, olha, dá para me ver nas câmeras do bairro? O meu pai foi assaltado assim que chegou em casa, estava esperando a minha irmã que ia chegar. E aí eu imediatamente vi a imagem, né? No bairro, inclusive, um dos bairros que hoje se pratica uma prevenção um pouco mais aprofundada, que é a Vila Valença, onde o povo se reuniu, porque é tido como bairro nobre de São Vicente, e até por uma ideia que eu já tinha dado a alguns representantes do bairro, e foi-se, então, feito um trabalho de monitoramento eletrônico por câmeras no bairro, através de uma empresa que fazia esse trabalho em trechos de ruas. E aí resolveu se fazer num bairro. E hoje em São Vicente, inclusive, as ruas, a maioria delas estão monitoradas por câmeras, não as residências, as ruas. Porque hoje o crime, ele é praticado na entrada e saída de casa. Então, o marginal, ele está sempre se modificando o seu modus operandi e facilitando, hoje agindo, inclusive, para se livrar da própria imagem das câmeras, no crime relâmpago, que é aquele que ele vai circulando, ele viu a vítima, ele ataca. É como um animal atacando a sua presa. Ele vai na oportunidade, nos horários de menor movimento de pessoas na rua, ou então nas madrugadas, ou no amanhecer, e isso é o que está sendo feito por ele. E, inclusive, nesse bairro, Vila Valença, podemos dizer que é um dos poucos bairros públicos com esse tipo de monitoramento. Estamos com 50 câmeras nas ruas e com um centro de monitoramento dessas câmeras, do bairro também, que está sendo administrado por moradores. E com um efeito... Redução da criminalidade? Já bastante. Podemos dizer que chegou aos 80%. 80%. Coronel, Santos é uma cidade que conta com monitoramento, né? Especialmente nas principais vias de acesso. Esse modelo adotado quando a população, quando a comunidade também se apropria do problema e une as mãos, une as forças para que uma solução, se não definitiva, mas parcialmente possa ser encontrada, é interessante? Claro que é. A participação popular é primordial para você aperfeiçoar o sistema de segurança. Em 1985, na época do governo Montoro, foram criados os conselhos municipais, os conselhos de segurança, né, os CONSEGs. E eu acho que foi um grande avanço no nosso estado, porque a sociedade se reúne com as autoridades, não para reclamar do seu problema, e sim para ajudar a construir soluções para os problemas comuns, né? Infelizmente, ao longo do tempo, a gente percebeu que alguns CONSEGs chegaram até a fechar por falta de participação popular. Não adianta as pessoas falarem, não vai adiantar, eu vou lá e é sempre a mesma coisa, porque nós temos algumas experiências no nosso estado que, através da participação popular, os conselhos de segurança deram sugestões que viraram normas na polícia, que viraram planos de ação e que resolveram, ou pelo menos minimizaram, alguns problemas de segurança pública. Eu vou citar só um exemplo muito simples, muito rápido. Em São Paulo aconteceu isso há anos. Problema de roubo no dia de operação pagamento e vale.
as empresas pagam, né? Enfim, Sim. naqueles dias certos do mês. E principalmente as mulheres eram assaltadas à noite, quando voltavam para casa de ônibus, quando elas desciam do ônibus. Porque normalmente, na época, algumas empresas pagavam em dinheiro. Sim. Então o bandido já sabia de tudo isso. E é claro que você não consegue combater isso, colocar um policial em cada ônibus. É impossível isso daí. Você atua de forma, assim, randômica, né? Aleatória, por estatística, tal, até pegar os caras. Uma senhora lá no fundo da reunião falou assim, escuta, quando é tarde da noite que a gente volta do trabalho, por que a gente tem que descer num ponto de ônibus? A gente podia descer um pouco antes ou um pouco depois, porque a gente dribla o bandido. E foi adotada essa solução, isso foi na Zona Leste, em São Paulo, e resolveu o problema. Tanto é que hoje, inclusive em Santos, várias cidades adotam essa medida, até hoje. Além de ser uma medida de conforto, também é uma medida de segurança. E isso não surgiu da polícia, surgiu da sociedade. É um exemplo muito simples, é claro que existem outros mais complexos, mas que demonstra que a interação com a sociedade é primordial. A polícia, ela não pode ser separada da sociedade, ela faz parte da sociedade. Os quartéis, as delegacias, elas são da sociedade. Coronel, com relação ao monitoramento em Santos, como que a gente tem hoje a cidade? Do ponto de vista, se a gente fosse fazer um raio-x, ela está monitorada há com tempo? Olha, Santos, quando há 6, 7 anos, a cidade tinha 100 e poucas câmeras de monitoramento, né? Hoje, nós temos mais de 1.000 câmeras de monitoramento. Todas as entradas e saídas de Santos, todas, elas possuem tecnologia de leitura de placa de veículos. Que é o Detecta? Ela faz parte do sistema Detecta, exatamente. Essa tecnologia é OCR, é leitura de caracteres óptico. E isso significou um avanço muito grande. E agora, no começo do ano, a Prefeitura vai inaugurar o Centro de Controle Operacional. É uma obra bastante grande, complexa, de 800 metros quadrados, em que vão convergir todas as informações da cidade em tempo real. E lá vai ter espaço, caso queiram, para o bombeiro atuar, para as empresas aí de Sabesp, de energia elétrica, polícia militar, enfim, uma gama bastante grande de serviços vão estar contemplados nesse CCO. E isso vai significar um avanço ainda maior. Por quê? Nós vamos observar melhor a cidade e termos um tempo de resposta muito mais preciso e mais profissional. O monitoramento hoje, ele é muito bem feito. Ainda não é o ideal. Por quê? As pessoas, quando eu falei 1.000 e poucas câmeras, as pessoas têm a ideia que nós estamos vendo as 1.000 e poucas câmeras simultaneamente. Não. Isso é impossível em qualquer lugar do mundo. E outra coisa, eu não tenho uma pessoa para cada câmera, senão seriam 1.000 pessoas. Seriam 3.000 por causa dos turnos de serviço, né? Mas o mais importante para nós, além dos flagrantes que a gente tem conseguido dar, com auxílio, auxiliando a Polícia Militar, auxiliando a Polícia Civil, nós temos recuperado as imagens de alguns crimes, principalmente esses causam uma comoção maior, e disponibilizado para a investigação policial, para o Ministério Público e para a Justiça. Como foi o caso do Florestan Fernandes? Exatamente. Então, nós temos N casos elencados aí em que o monitoramento se mostrou bastante eficaz nisso. Ainda temos que avançar bastante. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente abre para a interação dos nossos telespectadores mais um pouquinho, para a interação dos nossos telespectadores aqui pela nossa fanpage e muito mais. Não saia daí, até já. Estamos de volta e o número de multas por celular ao volante aumentou 13% no primeiro semestre deste ano em Santos, em comparação com o mesmo período do ano passado. Imprudência que dói no bolso, causa acidentes e coloca vidas em risco. Você já dirigiu falando no celular? Já ouviu um áudio? Digitou uma mensagem? Quem nunca que atire a primeira pedra? Você conhece alguém que que caiu na tentação de falar ou mexer o celular no volante durante a direção? Sim, conheço. Várias pessoas. E você? Não, eu agora no momento não. Já fez alguma vez? Já.
Já sim. Já, muitas vezes. O que você fez? Olhei o celular e respondi a mensagem. Pois é, mas falar ao celular dirigindo é uma infração média com 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e R$ 130 de multa. Conversar com alguém apenas segurando o aparelho ou mandar mensagem de texto, aí é uma infração gravíssima. São 7 pontos na CNH e multa de R$ 293. Santos registrou 6.987 infrações no primeiro semestre de 2017. No mesmo período deste ano, foram quase 8.000. 44 por dia, um aumento de 13%. A Companhia de Engenharia de Tráfego vai iniciar uma campanha para conscientizar os motoristas. O uso de telefone celular sempre é tema de ações da CET. Então, na Semana Nacional do Trânsito, que é sempre de 18 a 25 de setembro, por diversos anos, esse foi o tema principal. Então, na tentativa de sensibilizar condutores de veículos a não utilizar o telefone enquanto estiverem no trânsito. E nessa Semana Nacional também, que tem início na próxima semana, terça-feira, a gente também vai continuar incentivando essas pessoas a não utilizar o equipamento durante a condução do trânsito e, se elas precisarem fazer o uso do telefone, que elas estacionem e então utilizem de forma devida. Para especialistas, na direção, o efeito de manter os olhos vidrados no celular é o mesmo ao uso de álcool. Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, esta é a terceira causa de mortes no trânsito em todo o país, ficando atrás apenas de dirigir embriagado e excesso de velocidade. A entidade calcula que a distração no volante usando o celular causa pelo menos 150 mortes por ano. Áureo Pascoaleto, diretor da Faculdade de Engenharia da Unisanta, é especialista em segurança em trânsito. Para ele, o maior volume de multas aplicadas pode ser explicada pelo cerco mais rigoroso à prática e também na quantidade de atividades que os aparelhos modernos realizam. Todos se acostumaram com isso, é geral o uso, são mais celulares que toda a nossa população aqui no Brasil. Então, está presente, passou a ser assimilado aí no nosso convívio diário. Todo momento há uma chamada, há uma indução para que se faça um contato, se acesse o celular e veja alguma coisa que você lembrou e vai fazer. Isso é realmente assim uma multiplicidade de oportunidades que chamam realmente para o uso do celular. O engenheiro lembra ainda que dirigir e enviar mensagens aumenta mais os riscos de acidentes em 23 vezes. O que se tem fisicamente é que o tempo de reação numa situação de perigo requer, às vezes, vamos dizer, menos de 1 segundo para que você realmente faça um comando, assuma um comando, dirija, desvie, breque, acelere ou pare, ou faça a manobra que você precisa fazer. E às vezes você está no celular, você leva 2, 3 segundos, até pensando naquilo que está ocorrendo, e isso pode levar a uma situação que você coloque realmente em risco a sua vida e a vida dos outros. Enquanto que as montadoras de automóveis e empresas de telefonia não desenvolvem uma solução tecnológica que permita utilizar os recursos dos smartphones e dirigir com segurança, o jeito mesmo é esquecer o celular dentro do carro. Bom para o bolso e melhor ainda para a segurança no trânsito. Caiu na tentação de mexer no telefone celular ao volante? Não, graças a Deus não. Isso aí não passo não. É melhor perder uma ligação do que você pegar e tomar uma multa, né? Muito mais seguro? Muito mais seguro e garantido. Muito mais seguro. É a segurança que tem que estar em primeiro lugar e não o prejuízo ao bolso. Segundo o Detran, foram registrados no primeiro semestre deste ano 313 multas envolvendo celular no Guarujá, 178 em Praia Grande e 143 em São Vicente. E voltamos com os nossos convidados. Participam do Bom Dia Baixada, Silas Antônio Guglielmetti, especialista em segurança pública e autor do livro Uma Política de Segurança Pública para Cidades Brasileiras, e o secretário municipal de Segurança Pública, Sérgio Delbel. Você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados, pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Eu quero, antes de abrir
a participação do telespectador, só voltar na última pergunta que nós estávamos debatendo a respeito dessa união da população para um objetivo comum, para a promoção da segurança pública. Silas, quando a população de fato se envolve, os resultados, eles até são mais rápidos, né? Sem sombra de dúvida. Inclusive, nos países desenvolvidos, a questão da filosofia comunitária é muito desenvolvida, onde há uma participação efetiva. Não do cidadão tentando prender o bandido, mas sim com informações. Porque as polícias, que hoje dão a responsabilidade pela segurança pública, ela não tem uma bola de cristal para saber onde acontecem os fatos. Claro. E é somente através de informações. E a sociedade é uma fiel aliada nesse caso. Inclusive, ilustrando a resposta do coronel Delbel anteriormente, a respeito do monitoramento eletrônico. Hoje, as câmeras são utilizadas para ver o dia seguinte, né? Então, temos que arrumar uma forma estratégica de poder fazer essa leitura em tempo real, para que o marginal conheça que existe esse dispositivo em pleno funcionamento. Isso aí já vai inibir a ação do marginal. Essa que é a função da prevenção, né? E, voltando àquela questão do bairro Vila Valença, nós temos lá as câmeras, cada cidadão que participa do programa, que hoje contribui com R$60 mensais, né? Mas que, visto que se gasta com saúde e educação, particularmente, muito maiores os valores, então significa muito pouco, porque temos que ver que segurança não é o principal serviço realizado pelo poder público, mas é o principal para a existência dos demais serviços funcionarem. Sem dúvida porque que adianta não ter segurança e ter uma boa saúde e educação que a qualquer momento pode perder em questão de instante, numa sala final. Né? E então, voltando a essa situação da participação, houve um fato lá no bairro em que uma ocorrência policial, 64 chamados foram feitos à polícia, com a ajuda dos moradores, que diariamente aqueles que estão em casa estão se comunicando através do aplicativo WhatsApp e informando ao centro de monitoramento a passagem de um suspeito ou alguma situação que está trazendo um conflito acontecendo no bairro. Quer dizer, é uma novidade isso aí. Inclusive está evoluindo. É um exemplo que pode e deve ser seguido, inclusive, por todas as nossas cidades da região. Eu quero registrar aqui a participação do Luiz Carlos Oliveira. Ele mora em Orlando, na Flórida, está nos acompanhando pela nossa fanpage no Facebook e diz o seguinte: vários presídios americanos são particulares. Os presos trabalham. Além disso, acho um absurdo pagar pensão para a família. Não estamos privilegiando o bandido quando deveríamos assistir as vítimas. E ele diz também: percebo uma relação cordial entre polícia e população aqui em Orlando, na Flórida. Os policiais são sempre os mesmos, o xerife acompanha a chegada e a saída da escola, os alunos têm aulas de segurança com policiais, as crianças crescem tendo a polícia como amigo, alguém a quem podem recorrer. Outro modelo que podia ser seguido aqui, se a gente também exportasse de lá o modelo de educação e de civilidade. Né? Eu reconheço que durante muito tempo a polícia ela ficou fechada para a sociedade. Isso é fruto aí de eventos políticos que nós tivemos ao longo da nossa existência. Isso não é mais uma realidade. Hoje a polícia, seja ela a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, eles estão inseridos, fazem parte do contexto da sociedade. Porém, a gente percebe claramente, e isso eu falo de cátedra, um ranço muito grande por parte de alguns veículos de comunicação, da mídia em geral, de alguns setores universitários que já formatam os seus alunos contra as polícias e assim por diante. Polícia nenhuma do mundo é perfeita, está sujeito a errar. O médico está sujeito a errar o corte lá na operação e causar algum dano ao paciente, né? Só que muitas vezes dá para você reverter. Na polícia, não. Quando você está na rua, é coisa de igual ao celular, é coisa de 1 segundo entre atirar ou não, se atirar na pessoa ou não e assim por diante. E muitas vezes a polícia erra, porque é uma atividade que não é matemática. Isso pode, claro que pode, causar um desgaste entre a polícia e parte da população. Sim. Mas isso não pode ser a mola mestra do relacionamento que a sociedade tem com a polícia, né?
Então, Até porque quando a gente é assaltado, quem que a gente chama? Né? Exatamente. Então, a gente se habituou a falar mal da polícia e achar que a polícia é isso e aquilo. É a mãe que fala, se você não comer, eu vou chamar a polícia, eu vou mandar... Começa lá, né? É verdade. E por aí afora. A gente tem vídeos aí, não é de agora, não tinha nem o WhatsApp, a gente já tinha vídeos lá que vinham pelo setor de informações lá no quartel, de professores em sala de aula fazendo a cabeça dos alunos que era para ser, por definição, era para ser contra a polícia, porque é um objeto de repressão do Estado, aquele discurso partidário complicado. Então, a gente não tem que mudar só parte da polícia, a gente tem que mudar também parte da sociedade. Sem dúvida nenhuma, né? Realmente, voltando àquela questão do que é desenvolvido nos países da Europa, principalmente, né, no Japão, principalmente, que é o exemplo, né, da filosofia comunitária, esse modelo surgiu por ocasião daquele movimento que houve nos Estados Unidos em 1995, onde se falaram em acabar com as polícias brasileiras. Aí sugeriu a unificação, a integração, e até hoje nada aconteceu. Isso aí o que algemou as forças policiais em agir, porque esse depoimento foi feito pelo presidente da época. Em face disso, foi criada a Secretaria Nacional de Segurança Pública, onde tinha 2 pilares, a integração das polícias e a filosofia comunitária. Essa filosofia comunitária, aos moldes do Japão, o policial ele é um amigo da sociedade, ele participa no dia a dia da sociedade, ele vai à rua e na sua casa fica, inclusive, a esposa passando as informações dos chamados policiais, que são chamados cobãs, que são os núcleos dos bairros. Agora, no Brasil, é impossível fazer isso. O policial ele tem que sair de casa paisano. Sem farda, porque se sair fardado, ele é assassinado. Corre riscos. Ele corre risco. Então, seria o ideal. Só que nós temos que adaptar isso ao tipo de educação que nós temos, de cultura que nós temos, né? E há como fazer isso, né? E essa foi a dificuldade da interação polícia-comunidade, porque não se teve como se aproximar nos moldes que é apregoado pela filosofia comunitária. Mas há como fazer isso, através de programas sociais, porque a ideia hoje, na questão da prevenção da criminalidade, que temos que ver em três situações a criminalidade. Combate a curto prazo, que é o que nós, com aumento de efetivo, com melhor distribuição do efetivo, os mecanismos tecnológicos, né? Além da questão da preparação da comunidade, que seria o quê? Através de mecanismos auxiliares, como hoje. Nós temos um aplicativo do Sinesp, que pode ser acessado por qualquer um no smartphone. E ali se observa veículos que estejam transitando, que pode ser ali verificado se estão em ilegalidade ou não, se são veículos furtados, roubados, no caso, né, que estão em movimento. E, inclusive, esse aplicativo pode ser usado até em comércios para se saber a questão de pessoas procuradas. Então, quer dizer, chega a ser até uma diversão para as pessoas essa situação. É questão de divulgação. Como existe em São Paulo hoje um aplicativo em que a pessoa pode fazer a denúncia diretamente, sem ser identificado, e já vai chegar à polícia. Então, isso aí é o tipo de informação que o cidadão pode participar. Agora, temos que arrumar meios para levar essa mensagem à comunidade, que é uma falta de interesse dos municípios, dos gestores públicos, né, nessa divulgação, porque teria que ser uma coisa planejada, é lógico. Isso aí são detalhes que tem que ser inserido num plano... nacional de segurança. No plano geral, porque o plano nacional, daqui a pouco, acho que vamos falar que é a respeito se existe, né? Mas seria no plano, pelo menos, local, porque o crime acontece nas cidades. Sem dúvida. As cidades que tem o seu cidadão, que é o que sofre... Apesar de ser responsabilidade do Estado, o cidadão bate na porta da prefeitura, claro. Bate na porta da Câmara Municipal. É o ente mais próximo. Acontece que hoje, até hoje, os prefeitos, em geral, se eximiram de assumir qualquer situação com relação à segurança pública, jogando a responsabilidade ao Estado. E o Estado, por sua vez, por ser um ente abstrato, que não tem cidadãos sob o seu comando, sob a sua tutela, né? Ele é interessante para o Estado, isso politicamente. Por quê? Porque é a forma dos governos negociarem com os municípios, darem o que eles precisam, e aí porque quem define essas eleições são realmente os gestores municipais, os prefeitos e as cidades, né? Então ficou nessa... ninguém reclamou. O Estado, agora, quando o município assumiu
a responsabilidade de proteger o cidadão nos locais em que estiver exercendo a sua atividade, criou das guardas municipais, assumiu uma outra responsabilidade, que ainda não foram assumidas pelos prefeitos. Mas é o momento de começar a se exigir e de se cobrar essas questões. Sem dúvida nenhuma. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Antes do intervalo, eu quero agradecer também aqui a participação pela nossa fanpage no Facebook do Cláudio Honor Carmo, da Isabela Castro de Castro. Bom dia, Isabela. Todo mundo aqui ligado no nosso assunto, que de fato impacta na sua vida e no seu dia a dia. A gente volta falando um pouquinho mais sobre segurança pública no próximo bloco. Até já, não sai daí. E estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje falamos sobre segurança pública. Participam do Bom Dia Baixada Silas Antônio Guglielmetti, especialista em segurança pública, e o secretário municipal de Segurança Pública de Santos, Sérgio Delbel. Você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter, e eu abro este bloco com participação do telespectador. Pode pôr a pergunta na tela, por favor. Wilson Rodrigues, de São Vicente. Como acabar com a milícia dentro das prisões? Difícil, né? Você quer que eu solucione o problema? Eu quero uma sugestão. Tem sugestão? É difícil demais, Olha, né? eu acho assim... Onde a prisão virou escola do crime, né? Não existe... Para segurança, você não tem coelho em cartola, você não tem fórmula mágica. É sempre erro e acerto, é sempre tentar, tentar e tentar. Mas para isso, quando eu estava na ativa, no comando da polícia, eu sentia uma apatia muito grande em nível de várias autoridades, de medo de exercer a autoridade propriamente dita. O exercício de autoridade, e claro, não estou falando de autoritarismo, não estou falando de abuso, nada disso, ele é um dos principais pilares da democracia. Na medida em que, eu vou dar um exemplo bem banal para vocês entenderem o que eu estou falando. Na medida em que 10 pessoas param a Avenida Paulista para protestar pelo que for, e a gente não age, não desce a borracha nos caras para liberar o trânsito, que está atrapalhando milhares de pessoas, atrapalhando ambulâncias, a vida de todo mundo, a gente acha que a gente está preservando a democracia, mantendo o direito de 10 pessoas se manifestarem, o que é legítimo, porém não é legítimo que essas 10 pessoas atrapalhem a vida de milhares. Atrapalhem a vida de milhares. Ele quer protestar, ele vai protestar no quintal da casa dele, no Ibirapuera, de uma forma organizada. De uma forma autorizada. De uma forma autorizada. Aí sim é o exercício da autoridade. E isso nós não temos em quase nenhum nível. Não é só nesse exemplo bobo que eu dei para vocês. A mesma coisa nos presídios. Presídio tem que ser gerido de forma extremamente séria. Só que se a gente põe lá aparelho para anular frequência de celular, algumas pessoas, alguns profissionais, não, isso estão atrapalhando o nosso exercício, o nosso livre exercer a nossa profissão, e assim vai. Então, vira uma miscelânea de coisas que a gente vai tirando o pé, tirando o pé, tirando o pé e dá no que deu, né? Presídio não pode ser muito grande, porque senão você perde o controle. Não pode ser superlotado. É isso, exatamente. Não pode ser grande, não pode ser superlotado. Então, você constrói presídios cada vez maiores e você já sabe que quando ele for inaugurar, ele já está superlotado. Então, você tem que fazer vários presídios menores. Você tem que filtrar muito bem quem vai trabalhar nos presídios. Enfim, é bastante complexo, né? E quem está lá dentro não pode ter medo de quem está encarcerado, não pode ter medo da facção que está ali dentro. E aí vai, as visitas, elas têm que ser muito mais controladas. Quando a gente vê em filme aquele negócio do vidro na frente, tem que ser com vidro na frente, né? Visita íntima, não sei se é o caso de se deixar, assim, para determinados criminosos e para determinados crimes, porque a gente sabe que passa muita coisa através disso, passa recado, passa ordem lá para fora, e aí vai. Então, volto àquilo que eu falei, é o exercício da autoridade. O cara está preso? Você está preso, cara, você perdeu.
Vai fazer o quê? Tem que seguir as nossas regras. Até para que quem esteja preso ali se sinta preterido, de fato, e tenha consciência de que está pagando pelo crime que cometeu. Eu não estou apregoando aqui maltratar essas pessoas. Claro que não. Nem passa perto disso. Mas é o rigor da lei. Rigor da lei. Muitas vezes a gente defende mudanças na lei, claro que elas têm que ser feitas, as leis, elas retratam um momento da sociedade, né? Ao longo do tempo vai se mudando, sem dúvida. Né? Coisas ficam mais inúteis, caem até em desuso, tem que ser aperfeiçoado. Mas a gente não pode mais suportar dia do Saci Pererê, sai não sei quantos mil presidiários. Saidinhas, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, quem mata pai e mãe sai para curtir os dias dos pais. Não tem lógica isso daí. É para ressocializar. Não é para ressocializar. Ressocializa dentro do presídio e depois coloca para fora, depois que cumprir sua pena, né? É isso aí. Complementando o que o coronel Deobel falou, nós vemos que o reflexo do que está acontecendo aqui está lá dentro. É lógico. O que acontece aqui? Esse desmando todo, essa bagunça geral, e eles conhecem o ponto fraco dos governantes. Temos até situações de governantes que negociaram com o chefe de facções para eles não realizarem determinados atos que iria agir diretamente enfraquecer o Estado, ia ofender o Estado. Isso já é público e notório, até citado hoje nos programas eleitorais. E é isso que acontece, porque, inclusive, se estiver organizado aqui, quem serão os segundos? Os primeiros estão presos, que dão a ordem para os segundos realizarem as operações deles aqui. Esses segundos já têm que ser, antes, interceptados através das várias questões, né? Inteligência, filosofia comunitária, prevenção extrema, detalhamento das mudança questões. De cultura, né? E isso é o que acontece, vai eliminar praticamente, mas temos que consertar o que está aqui fora. Porque enquanto tiver com essa bagunça, nada que se faz vai ter resultados. Tem mais pergunta na tela? Dá tempo? Tem mais uma pergunta, é o Jorge Almeida de Santos. Qual o balanço que vocês fazem sobre a implementação do Estatuto do Desarmamento? Eu tenho 1 minuto para cada um. Quer começar? Pode começar. Eu sou contra armar a população, isso não resolve o problema. A gente teria mais problemas do que solução. É errado pensar que se algumas pessoas portassem arma, isso resolveria o problema da insegurança pessoal ou pública, né? A gente não pode dar para o cidadão a primazia de defender os demais por meio de arma de fogo. Arma de fogo custa caro, arma de fogo é perigosa. Isso só iria beneficiar, entre aspas, pessoas que podem comprar arma. E quem não pode comprar arma vai ficar desprotegido? O resumo da ópera, quem tem filho e está nos assistindo, a moçada vai na balada de fim de semana, né? E a gente sabe, não adianta a gente ser hipócrita, que todo mundo bebe para chuchu em balada. Você deixaria a tua filha, teu filho ir numa balada sabendo que alguns jovens estarão armados e bêbados nessa balada? Pensa nisso. Eu sou completamente contra a questão do porte, certo? Porque o porte, a gente lembra tempos atrás que qualquer briguinha de trânsito era tiroteio e morria pessoas. E nós estamos numa sociedade bastante intolerante. Então o porte teria que ser muito rigoroso. Como se encontra hoje? 18 anos só vai portar arma aquele que realmente justificar que vai precisar da utilização, pelos motivos que a lei permite, e com capacidade psicológica e prática de utilização desse artifício, né? Agora, realmente, nas residências, né? Quando se criou a lei do desarmamento, e fizeram até uma alegação que deu tudo errado. Alegaram o quê? O próprio ministro da época, que era para desarmar os bandidos e não a sociedade. O último, contrário, desarmar a sociedade. E aí perguntaria os bandidos, como é que ficam, né? Quer dizer, temos que desarmar o bandido, de alguma forma. Sim. Agora, a questão da residência, desde que... Aí seria a posse, não o porte, né? Comprovando a necessidade, porque nós vemos que hoje crimes acontecem nas residências e as pessoas são todas indefesas. Agora, o marginal, sabendo dessa possibilidade, ele poderá até já ficar mais cauteloso no caso vai ter que selecionar o que ele vai agir. E, em relação ao porte, né, terão várias consequências negativas. Sem dúvida. Nós não estamos preparados, a sociedade não está preparada. Fiquem com a reflexão do Coronel Deobel, muito bem colocada.
Silas, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Muito bom dia. Eu que agradeço essa oportunidade, inclusive de conhecer pessoalmente o Coronel Delbel. Eu já o admirava desde a época que esteve no comando Obrigado. do policiamento da Baixada Santista e também na Secretaria de Santos, onde está realizando um excelente trabalho. Precisamos planejar, organizar, ver o que é preciso para poder funcionar realmente essa prevenção ao crime, porque depois que o crime aconteceu, já se perdeu tudo. Então não é policiamento excessivo, não é armamento, não é tropa de choque, não é isso. É nós unidos, sociedade e poderes públicos em prol dessa missão. Muito obrigado, secretário, pela tua participação. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, foi um programa bastante agradável. Muito prazer também, Silas. Uma boa sorte para vocês e para quem nos assiste. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã a partir das 8 horas da manhã com informação de qualidade de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Tchau!